Olá, queridos, que Deus te abençoe. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto importantíssimo, a vida cristã. Tenho recebido aí diversos pedidos, também alguns questionamentos acerca desse assunto, que é o jejum. Sabemos que o jejum é uma das práticas ou disciplinas indispensáveis à vida de qualquer cristão. Mas temos aí vários questionamentos acerca desse assunto e eu quero aqui, através desse vídeo, discorrer um pouco então sobre esta disciplina. Claro, sem querer ter a pretensão aqui de esgotar o assunto, obviamente que precisaríamos aqui de vários vídeos para, de uma forma mais ampla, estar elucidando acerca desse assunto. Mas vamos então àquilo que eu particularmente entendo como mais importante dentro desse assunto. Primeiramente, queridos, todos nós sabemos que na ideia popular nossa, da maioria dos cristãos, podemos dizer que no sentido etimológico, jejum significa a privação, o ato de nós nos privar, ou de uma forma total, abrindo mão de qualquer tipo de alimento, ou até mesmo, em alguns casos, de uma forma parcial, se privando apenas de um determinado alimento ou de alguns determinados alimentos. E também na questão da água, o jejum total pode ser a abstenção, você se privar de todos os alimentos e também da água. E o jejum parcial, tem pessoas que quando realizam jejum parcial, às vezes se priva somente da água ou somente do alimento. Importante lhe aconselhar já no início desse vídeo, que se você vai fazer um jejum total, se privando também da água, você precisa ter todo um cuidado. Todos nós sabemos que o nosso corpo necessita da água. Então precisamos ter aí o cuidado para que não venhamos ferir, desfigurar o nosso corpo, o nosso que é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o jejum, na nossa ideia popular, dentro do conceito popular de todos nós, é o ato de estar se privando, ou de forma total, ou de forma parcial, de alimento, ou até mesmo da água, por um tempo estabelecido. A pessoa que está jejuando, o cristão, quando ele vai jejuar, ele tem um propósito de, durante um tempo, estar então privado de tais alimentos, ou até mesmo água. No sentido bíblico, queridos, é importante nós enfatizar essa definição. No sentido bíblico, o jejum significa a aflição da alma. E eu quero ler com você aqui um texto, nós vamos ler alguns textos durante esse vídeo. Eu quero ler aqui com você em Salmo 35 e versículo 13. O salmista diz assim: "Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito." Olha só o que o salmista disse: eu afligia a minha alma com jejum. Fica bem claro nesse texto que o jejum é aflição da alma. Então, quando nós vamos jejuar, nós vamos cultivar o hábito dessa prática chamada jejum, nós vamos estar afligindo a nossa alma. Nós temos, claro, alguns sinônimos à palavra aflição, que também é sofrimento, padecimento, inquietação e até mesmo tortura, o ato de torturar. Então, dentro do sentido bíblico teológico, e através desse texto que nós lemos, nós entendemos que o ato de jejuar é um ato de afligir a nossa alma,
de fazer a nossa alma sofrer, padecer, a fim de que nós venhamos aumentar o nosso nível de dependência a Deus. Então, o jejum é aquebrantamento da nossa alma, é uma atitude de rendição ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo com isto, nessa atitude, nessa prática, que nós somos totalmente dependentes de Deus. E então nós vamos, através do jejum, nos aquebrantando, a nossa alma vai sendo aquebrantada, vai sendo afligida, e nós vamos então aumentando o nosso nível de intimidade e, consequentemente, de dependência ao nosso Deus. Então, jejum, no sentido bíblico teológico, é a aflição da alma, é você afligir, quebrantar a sua alma. Importante salientar também, queridos, que toda a prática de jejum, quando nós olhamos para a Bíblia, sempre que as pessoas praticavam o jejum, eles praticavam acompanhado da oração. Então, na Bíblia, sempre você vai ver o jejum acompanhado de oração. Isso, por exemplo, nem sempre vai acontecer com a oração, mas sempre vai acontecer com o jejum. Toda prática de jejum deve ser acompanhada de oração. Enquanto você está ali se privando daquele alimento, ou de todos os alimentos, até mesmo de água ou de alguma outra coisa que é importante na sua vida, também fazer isso acompanhado de oração, de súplica ao Senhor, a fim de que você possa alcançar, um entendimento, um crescimento, podemos assim dizer, mais adequado no que tange a prática do jejum. Vamos começar aqui, como pano de fundo, falando um pouco sobre o jejum no Antigo Testamento. Nós temos vários exemplos da prática do jejum registrada no Antigo Testamento, várias menções, tanto de jejum comunitário, a nação jejuando, a congregação jejuando, como também a menção de jejum individual, reis, sacerdote, enfim, pessoas individualmente jejuando ao Senhor, consagrando as suas vidas ao Senhor. Nós vamos ver jejum de 1 dia, de 7 dias, de 21 dias e até mesmo de 40 dias, quando nós olhamos para a Bíblia, no caso, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Então, vários relatos de pessoas que jejuaram aí 1 dia, 21 dias, enfim. É importante salientar, queridos, que pressupõe-se, observando um texto de Levíticos, capítulo 16 e versículo 29, até eu quero ler aqui juntamente com você, Levíticos 16 e 29, pressupõe-se que havia um jejum que era considerado obrigatório no Antigo Testamento. O texto diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. Olha só a expressão, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por isso que eu li para você aqui o texto de Salmos, Salmo de número 35, que fala sobre o jejum, que o jejum é afligir a alma. Então, de acordo com esse texto de Levítico, nós temos aí a ideia de que havia, durante o dia da expiação, isso de forma anual, uma vez por ano,
havia aí, pelo que entendemos do texto, embora não apareça a palavra jejum, mas aparece a palavra afligireis, que no sentido bíblico é uma das definições de jejum. Então, subentende-se aí, ou se pressupõe, que havia esse jejum obrigatório, então, no Antigo Testamento, no dia da expiação. Bom, queridos, vamos agora, então, falar sobre o jejum no Novo Testamento, que é o que mais realmente nos interessa. E nós temos, então, o texto Palavras de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo de número 6, que é o principal texto do Novo Testamento abordando a questão da prática do jejum. Depois, mais no final do vídeo, nós vamos ler mais um texto do Antigo Testamento para encerrar o nosso vídeo. Importante salientar que nesse capítulo de número 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nós vamos ver Jesus introduzindo uma exposição acerca de 3 assuntos importantíssimos. Jesus vai ali discorrer sobre 3 práticas ou disciplinas importantes à vida cristã. Ele vai começar falando sobre esmolas, que também pode ser definida como favor ou como benefício a alguém. Depois ele vai falar sobre a prática da oração e depois ele vai encerrar uma série de 3 práticas abordando a questão do jejum. E ele usa ali as mesmas expressões. Quando der esmolas, quando fores orar, ou quando jejuar. São expressões que Jesus usa pressupondo a nós que essas práticas continuam, embora que sendo práticas voluntárias, mas elas continuam, devemos continuar praticando tais práticas. Esmola, como já falei aqui, também é sinônimo de favor para alguém ou de benefício para alguém ou até mesmo de auxílio para alguém, e também a oração e também o jejum. Então já entendemos aí que o jejum é voluntário. E ainda falando sobre a questão do jejum ser voluntário, eu quero ler um texto com você, em Mateus também, no capítulo de número 9, que fica bem claro aí sobre a voluntariedade do jejum. Mateus capítulo 9, do versículo 14 em diante, olha que interessante o que Jesus vai ensinar aqui. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Jesus estava sendo interrogado pelos discípulos, por que os discípulos de João e até mesmo os fariseus jejuavam, e jejuavam várias vezes, e os seus discípulos de Jesus, não jejuavam. Aí Jesus responde no versículo 15: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus se utiliza de uma analogia, de uma figura, para falar aos seus discípulos que, como ele, sendo o noivo, estava presentes com eles fisicamente, não era necessário eles jejuar. Mas, Jesus deixa bem claro, quando ele fosse retirado, ele diz, dias virão contudo, que lhe será tirado o noivo. Aqui Jesus provavelmente está se referindo à sua morte, à sua crucificação, depois à sua ressurreição e ascensão ao céu. Então, quando o noivo, ele, Jesus, for lhes tirado, então eles teriam que jejuar. Então, mais uma vez, Jesus enfatiza aqui a necessidade, a prática, mesmo sendo voluntária, mas a necessidade de nós ter essa disciplina, ter a prática do jejum na nossa vida.
Quando nós olhamos também, queridos, para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver pelo menos duas referências ao jejum no livro de Atos. A primeira referência está lá em Atos, capítulo de número 13, e nós podemos aqui até ler, para ficar bem claro a todos nós. Nós vamos ter o texto dizendo assim, Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia, na igreja, olha só, que nós estamos vendo a menção de um jejum comunitário, um jejum da Assembleia dos Santos, dos cristãos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, alguns nomes aí. Versículo 2, olha só. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me ou apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então nós temos aí a menção, no Novo Testamento, no livro de Atos, de jejum comunitário. A igreja de Cristo em Antioquia, com a sua liderança, com os seus membros, todos, profetas, doutores, mestres, apóstolos, todos jejuando até que o Espírito Santo então falou, separai-me para a minha obra, a Saulo e a Barnabé. Depois nós vamos ver também, no capítulo 14, queridos, nós vamos ver também a prática do jejum na igreja, quando os apóstolos foram então eleger alguns presbíteros para servir a igreja do Senhor Jesus. O texto de Atos 14 diz que foi realizado ali um jejum. Então são menções, registros aí no Novo Testamento, no livro de Atos, que narra a história da igreja em especial, nós temos aí o relato da prática do jejum. Então fica bem claro que a prática do jejum, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, pode ser uma prática individual, pessoal de cada um, e daqui a pouco nós vamos elucidar melhor o capítulo 6 de Mateus, como pode ser também uma prática comunitária, a igreja toda jejuando. Curioso, queridos, acerca do jejum, é que quando nós falamos, por exemplo, das cartas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, curioso é que nós vamos ver Paulo se referindo à prática do jejum apenas duas vezes. No contexto da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre o jejum. E eu quero ler aqui com você também, para ficar bem claro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e versículo 27. Nós vamos ver Paulo discorrendo, falando sobre o seu sofrimento, sobre as suas dificuldades, sobre as tribulações que durante o seu ministério, por causa do Evangelho, ele enfrentou. E no versículo 27, então, do capítulo 12 da sua segunda carta, do capítulo 11, perdão, da sua segunda carta, ele vai dizer, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, no plural, olha só, no plural, em jejuns, deixando bem claro, então, o apóstolo Paulo, que ele tinha o hábito, a prática, de estar jejuando. Várias vezes ele realizou jejum, embora ele não venha falar em todas as suas cartas, não venha mencionar muitas das vezes, mas fica claro aqui que ele praticava o jejum. O apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, ele também vai discorrer sobre o jejum, e nesse caso falando sobre o jejum dentro do âmbito do matrimônio, da vida conjugal, e Paulo aconselha ali aos cônjuges para que venham jejuar em comum acordo, em concordância, para que Deus venha abençoar. Então é um fato um pouco que curioso,
o apóstolo Paulo falar apenas 2 vezes nas suas cartas, são 13 ou 14 cartas, mas nem por isso vamos deixar de crer que o apóstolo Paulo jejuava. Os 2 textos, os 2 registros que ele deixa já nos são suficientes para entender que Paulo defendia, ensinava e praticava também a disciplina do jejum. Queridos, voltando então à exposição de Mateus, capítulo de número 6, é muito importante nós ler o que Jesus diz aqui. Olha só, Mateus capítulo 6. Quando jejuares, a expressão de Jesus, quando jejuardes, esse quando já pressupõe a continuidade, então, da prática do jejum. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Bom, primeiramente aqui, queridos, já fica claro aos nossos olhos que Jesus está condenando a ostentação. Jesus condena, que refuta totalmente, de uma forma direta, a ostentação no que diz respeito à prática do jejum. E ele está dizendo, vocês não precisam se mostrar contristados como os hipócritas, que nem lavam o seu rosto, nem penteiam o cabelo, para tentar mostrar àqueles que estão lhe vendo que eles estão jejuando. Não lavam o rosto na intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando, que são homens de jejum, e que por esta razão são homens espirituais, porque jejuam mais que os outros. Então Jesus aqui condena totalmente qualquer tipo de ostentação. Isso ele não faz só com relação ao jejum. Perceba que ele faz com relação às esmolas, faz também com relação à oração, dizendo que a oração é para entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. E agora ele faz o mesmo também com relação à prática do jejum, condenando de forma clara, severa, qualquer tipo de ostentação. Em segundo lugar, também Jesus vai condenar a demonstração dessa suposta espiritualidade. Os fariseus e tantos outros, pelo fato de jejuarem bastante, demonstravam isso, transpareciam às pessoas que eles jejuavam bastante, a fim de demonstrar uma espiritualidade, que para eles era uma espiritualidade verdadeira. Mas, segundo os ensinos de Jesus, nós sabemos que é uma suposta espiritualidade, não é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está manifesta na prática de um jejum secreto, quando ele é realizado de forma individual, de forma pessoal, e até mesmo quando é realizado no âmbito matrimonial. Somente o casal, sabem dessa prática do jejum. Então Jesus está deixando bem claro que quando alguém for jejuar, não é necessário tocar trombeta, avisar os parentes, os amigos, os vizinhos que está jejuando, mas é para praticar de uma forma secreta, a não ser, claro, quando é um jejum comunitário, que envolve toda a igreja ou a liderança da igreja. Para isso haverá então uma convocação, e todos saberão que não é uma convocação para tocar trombeta ou para demonstração de espiritualidade, mas é uma forma convidativa, é uma forma de inspirar os outros a também estar praticando tal prática. Jesus também ensina aqui que o jejum, além de ser voluntário, deve ser secreto. É isso que ele diz, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. Então Jesus já deixa claro que o jejum é secreto. Não é para nós fazer nada que venha parecer aos homens
que nós estamos jejuando, que nós somos pessoas de muito jejum. E em quarto lugar também, Jesus nos ensina que, mesmo que o jejum não seja meritório, não possa ser uma prática que eu venha, através dele, querer barganhar com Deus ou querer obter algum favor de Deus, mesmo ele não sendo meritório, Jesus ensina que haverá sim uma recompensa. Ele deixa claro no versículo 2 dizendo: e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ao contrário da prática do jejum público, né? Que os homens faziam para ostentar, demonstravam a todos, falavam a todos que estavam jejuando, e a estes Jesus diz que a recompensa é humana, é dos próprios homens. Mas para aqueles que obedecem os princípios do verdadeiro jejum, jejuando de uma forma voluntária e secreta, a fim somente de glorificar a Deus, a esses Jesus disse que o Pai vai recompensar. Então fica claro que haverá sim uma recompensa, embora nós não jejuamos pensando em obter recompensas, favores. Nós reconhecemos que não somos merecedores, mas sabemos que se jejuarmos correto, com vistas na glória de Deus, nós seremos sim de alguma forma, Deus vai a seu tempo perfeito nos recompensar. Bom, queridos, fica bem claro aí, né, a questão do jejum diante do ensinamento de Jesus, perdão. Eu quero encerrar esse vídeo lendo aqui com você Isaías 58, que é um texto também que fala, todo o contexto desse texto de Isaías 58 fala sobre a prática do jejum. E eu quero aqui observar algumas coisas. Diz assim, versículo 4 e 5. Depois você pode ler esse texto assistindo essa videoaula. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Olha só, Jesus estava dizendo nesse contexto que eles estavam jejuando muito, porém o jejum deles não estava sendo recebido, não estava sendo aprovado, Deus não estava recebendo. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, aflição de alma novamente, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? E tem mais versículos que você pode ler. Bom, aqui Deus deixa muito claro, queridos, que jejum não é greve de fome, jejum não é regime, jejum é além da privação total ou parcial de alimentos. O jejum também deve ser acompanhado de uma reforma interior. O jejum também deve ser acompanhado de uma mudança de comportamento, de uma metanoia, de uma mudança de atitudes. Isso fica muito claro ao longo dos versículos desse texto. Então, queridos, além do jejum é necessário nós praticar o bem, praticar boas obras. De nada adianta jejuar, e o texto está deixando claro, e ao mesmo tempo estar contendendo com as pessoas, estar brigando, discutindo com as pessoas por questões efêmeras, questões passageiras. Quantas pessoas que jejuam hoje, e já nessa época, no contexto de Isaías era assim, que jejuavam, se privavam de alimentos, se vestiam de panos e sacos, rasgavam as vestes, mas o seu coração estava contaminado, seu coração estava impuro, ao mesmo tempo estavam contendendo, estavam brigando por questões inúteis. E quantas das vezes isso acontece hoje? Pessoas que jejuam, mas acabam jogando o seu jejum ao chão, quando ao mesmo tempo, em vez de orarem, mas estão nas redes sociais, brigando, se degladiando,
discutindo, ou até mesmo de forma pessoal ou comunitária, se ofendendo de uma forma direta ou indireta. Então esse jejum não é aceito pelo Senhor. Esse jejum não é aprovado pelo Senhor. Isso é muito importante nós observar. Aqui nesse texto de Isaías, nós temos a observância devida ao jejum. Aqui nós aprendemos sobre o propósito correto do jejum, a forma correta, a maneira correta que devemos praticar o jejum. E também aprendemos que a reforma, a mudança interior, a prática das boas obras, acompanha ou deve acompanhar a prática do jejum. Quero encerrar esse vídeo falando sobre alguns benefícios, de acordo com o capítulo 58 de Isaías, alguns benefícios ou algumas bênçãos que nós recebemos, embora não seja meritório o jejum, mas recebemos porque Deus é fiel, Deus é bom. Algumas bênçãos que nós recebemos como resultado da prática do jejum. Primeiro, a revelação da palavra. Quando jejuamos da forma correta, a fim de glorificar a Deus, o nosso entendimento para com a palavra de Deus melhora, crescemos em intimidade. Segundo, cura e integridade. O jejum verdadeiro é acompanhado de mudança. Mudança de vida, mudança de comportamento. Terceiro, recebemos justiça. Deus, por nós, aplaca, realiza a justiça. Quarto, temos as nossas orações respondidas. Claro, que não no nosso tempo, não do nosso jeito, porque nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para nos adequar à vontade perfeita de Deus. E Deus, a seu tempo, responde às orações dos seus filhos. Quarto, recebemos socorro do alto, socorro de Deus. Através da prática correta do jejum, Deus vem ao nosso socorro. Quinto, recebemos livramento e refrigério da parte de Deus. Recebemos também, continuando aqui, direção contínua. Através do jejum, acompanhado a oração, Deus nos dá a direção. Deus conduz os nossos passos por lugares firmes. Também recebemos restauração. E esta restauração é abrangente, de uma forma geral. E último, recebemos também bênçãos, não só para nós, mas também para a próxima geração. Isso está no capítulo 58 de Isaías. Recebemos bênçãos e restauração que não se limitam a nós, mas se estendem às próximas gerações. Bênção da restauração. Queridos, eu quero encerrar esse vídeo, esperando que você possa assistir e possa ser edificado, possa ser construído. Se você já tem um entendimento acerca desse assunto, amém? Minha intenção não é polemizar, não é criar polêmica, mas é trazer um entendimento melhor àqueles que têm falta desse entendimento, ou àqueles que querem aperfeiçoar o entendimento que já possuem. Muitas pessoas me perguntando e questionando, querendo ter um entendimento melhor acerca desse assunto, e eu deixo aqui um conselho para 3 grupos. Primeiramente, para você que já tem o hábito de jejuar, de praticar essa disciplina chamada jejum, meu conselho, continue jejuando. Se você jejua a fim de glorificar a Deus, a fim de crescer espiritualmente, a fim de abençoar os outros, continue, porque isto é bom, isto é agradável a Deus e a todos. Segundo grupo, você que nunca jejuou, você que tinha dúvidas, você que tem interesse, mas nunca jejuou, meu conselho como ministro do Evangelho é que você comece a jejuar. Marque um dia, faça um jejum, se prive um dia de água, outro dia de alimento, ou de alguns alimentos. Comece, talvez, se você não consegue um jejum total, comece fazendo um jejum parcial. Deus, que aprova o jejum individual em secreto, vai te recompensar. Você vai conhecer mais a Deus, você vai se fortalecer. Eu aconselho você a
fazer um teste. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quando o seu pastor lhe convocar a um jejum comunitário, quando a sua igreja que você congrega lhe convocar a um jejum comunitário, ajude, dê as mãos, aceite e também pratique o jejum junto com os seus líderes, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Terceiro grupo, você que não tem condições físicas, devido que precisa tomar remédios, tem algumas necessidades fisiológicas, e por essa razão não pode se privar de alimento ou de água, e por essa razão não pode jejuar. Conselho, você não fique triste. Deus não vai te amar menos do que alguém que jejua. O amor de Deus é igual a todos, por todos nós. Você não pode jejuar, mas você pode orar, você pode fazer o bem, você pode ler, estudar, meditar nas Escrituras. Então, não fique triste pelo fato de você não ter a possibilidade de jejuar assim como nós. Queridos, eu espero que esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, venha abençoar a sua vida, venha servir de crescimento para você. Mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção, e se você gostar, você vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para assim como você foi abençoado, você abençoar também outras pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe.